Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um evento e ao último evento do especial América Latina do Data Visualization Lisboa. Eu sou a Salomé, sou designer de informação, investigadora e professora de visualização de dados e de infografia na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Aqui no Data Visual Lisboa, que é toda uma equipa, não sou só eu, nós juntámos-nos desde 2019 para juntar pessoas de vários países que saibam sobre vários temas, sobre visualização de dados, para partilhar este amor que nós temos por gráficos, infografias e visualizações. E este ano, desde julho, que estamos a receber especialistas de vários países do lado lá do Atlântico, mas não podemos terminar este semestre sem olhar para dentro também. E por isso decidimos fechar este especial América Latina com uma mesa redonda sobre visualização de dados produzida, estudada, ensinada em português de Portugal, porque nós estamos aqui, e do Brasil, porque estão na América Latina. E para isso, quem é melhor para nos ajudar do que os nossos amigos homónimos? A moderar comigo hoje, eu tenho o prazer enorme de receber a Júlia Gianella do DataVis Rio. Olá, Júlia! Olá, Salomé, que alegria! Gente, é uma alegria. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal. Estamos aqui com um fuso diferente, né? Enfim, eu sou a Júlia, gente, um prazer estar aqui. Eu também sou designer, pesquisadora, professora na área de visualização de dados, design da informação. Estou aí desde 2019 dando aulas em algumas instituições diferentes aqui no Brasil, mas hoje eu chamo de casa a Universidade Federal Fluminense, onde eu sou professora do curso de desenho industrial. E como eu disse, é uma alegria estar aqui como host do DataVis Rio, ao lado do DataVis Lisboa, com as queridas organizadoras. Acho que a gente está há um tempo pensando nesse encontro, né? E finalmente saiu, Salomé. Muito bom, muito bom. Eu acho que as nossas duas iniciativas, elas cumprem um papel fundamental nessa divulgação da visualização de dados em português, e, ao menos aqui no Brasil, a questão do idioma é, sim, um obstáculo para a ampliação dessa área, e tanto para estudantes como para profissionais. E, para além da questão do idioma, eu acho que a gente está vivendo um momento muito convidativo para ampliar a diversidade sobre aqueles que produzem, ensinam e pesquisam visualização de dados. E eu fiquei muito contente com esse tema que o DataVis Lisboa trouxe para o último semestre, né? O DataVis por latino-americanos. Eu acho uma iniciativa muito importante, e fico feliz desse último encontro também puxar o DataVis Rio, enfim, aproximar a nossa comunidade Brasil-Portugal. E só fazendo uma palhinha do DataVis Rio, quem tiver mais interesse em conhecer trabalhos, pesquisas de brasileiros, a gente também produziu aí duas temporadas, digamos, 2021, 2022, online. O conteúdo de 2021 já está todo online no YouTube. O de 2022 a gente está fazendo umas edições, mas logo, logo vai ter aí edições no ar para quem quiser rever. Depois que eu falar aqui, eu vou colocar no chat os canais do DataVis Rio, mas sem delongas, vamos dar a voz aqui para os nossos convidados. Vamos chamá-los? Sim, vamos começar então do lado da equipa portuguesa, vamos começar deste lado. Vamos começar pela Célia Rodrigues. Olá, Célia. Olá. Tudo bem? Olá, desde há pouco. E devo apresentar-me, não é? Sim, por favor, sim. Uau! Então, eu sou a Célia Rodrigues, trabalho no Jornal Público, faço infografia desde 1990. Portanto, desde quase o princípio mesmo da infografia cá em Portugal. E o que é que eu posso dizer? Gosto muito da infografia e sou, não sei, e sou uma apaixonada pelo trabalho que se faz nesta área. Vejo muitas coisas que se fazem também no Brasil e noutros países, e mais nada, eu não sei. Eu tenho uma ótima experiência. Obrigada, Célia, por ter aceitado o convite. De seguida, vamos receber o Evgeny.
Olá, está-me a ouvir? Sim. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado, DataVis, pelo convite, é prazer estar aqui. O meu nome é Evgeny, sou professor aqui do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, também sou investigador, faço investigação no laboratório de design computacional e de visualização. Portanto, fazemos investigação tanto na área de visualização como na área de visualização computacional e design. Portanto, temos aqui um grupo multidisciplinar que complementamos uns aos outros. O que é que eu posso dizer mais? Pronto, é isso. Espero ter uma boa conversa aqui neste evento. Vamos de certeza. Obrigada. Com certeza. E agora, pelo lado do Brasil, né? Parece que a gente está escalando os times, né? Está parecendo uma semifinal da Copa aqui. Portugal e Brasil, já que não é que devia ter acontecido. Mas então vou chamar aqui os representantes, nossos queridos convidados. Vou chamar a Bárbara Castro, uma colega querida. Olá! Boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Castro, eu sou designer e artista, pesquisadora, professora. A minha especialidade, né? Acho que é essa pesquisa em visualização artística de dados e arte computacional. Sou professora atualmente da PUC-Rio, que é, né, a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, e tem um estúdio, ambos também, em que a gente trabalha com exposições de arte e tecnologia, e através dele já fiz curadoria também de exposições voltadas especificamente para o tema dos dados, que foi a existência numérica no eFuturo, que foi uma exposição, acho que talvez pioneira aqui no Brasil, e também a Data Corpus, que foi na Casa Firjan, e aí já era menos sobre visualização artística de dados, e mais sobre a ciência de dados em si, em co-curadoria, né, com a equipe da Casa Firjan. Então, eu estou sempre atuando aí nessa parte teórica e prática, né? Pesquisa, programação, curadoria, e é isso. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Obrigada a nós. E em seguida, vou chamar também um outro querido colega, que é o Vinícius Sueiro. Prazer tê-lo aqui, Vinícius. O prazer é meu. É uma honra, realmente. Até me senti meio deslocado aqui com tantos currículos. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou do Brasil. Atualmente eu não estou no Brasil, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, em Miami, onde eu leciono. Eu estou lecionando na Universidade de Miami, eu leciono visualização de dados, design de interação e programação web, principalmente. E apesar de eu estar lecionando numa universidade, acho que eu tenho o perfil menos acadêmico aqui. Eu venho de uma posição prática mesmo, né? Como minha formação é em design, então ao longo dos últimos 10 anos eu venho trabalhando como designer, e logo no comecinho da carreira caí no meio do jornalismo, daí já tive que aprender a programar, então eu me considero um designer que vou me intrometendo ali em outras áreas, né? Principalmente computação e jornalismo, e achei na visualização de dados uma coisa que unia várias áreas que me interessavam, né? Ciência, dados, programação, e como praticante de visualização de dados, esse é meu lado. E agora faz pouco mais de um ano que eu comecei a lecionar esse tópico, principalmente no Brasil, junto com a Júlia, inclusive, no INSPER, e junto com a Júlia também e outras pessoas no IDP, que são duas instituições aqui no Brasil. Então, apesar de eu lecionar na universidade, pesquisa não é algo que eu faço. Eu sou só um professor mesmo, só leciono. É isso, gente. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Pronto, nós tentamos ter assim um grupo de pessoas com competências diferentes, com expertise, né? Experiências diferentes, e eu espero que esta seja uma conversa muito rica, que vai ser de certeza. Caso concordem, caso não concordem com o que a gente vai perguntar,
Mas vamos a isso, vamos a isso. A primeira pergunta, por acaso, casa muito com o que o Vinícius agora estava a dizer, que é, todos nós temos em comum esta coisa de como é que nós viemos parar à visualização de dados. E a minha questão é como é que... Tem um eco, né? É o meu microfone? Mas parou. Parou? Ok. Como é que é? Como é que vocês acham que é? E aqui, quem quiser começar esta primeira pergunta, eu sei que é mais difícil, talvez. Como é que vocês consideram que é o acesso à formação em visualização de dados? Se é fácil, se existe, se não existe, como é que vocês acham que uma pessoa aprende visualização de dados e entra na carreira? Difícil. Sim, logo para começar. Quem quiser começar. Posso começar. Posso começar com um problema que eu identifico, problema entre aspas, atenção, que eu identifico ao dar as aulas, porque obviamente eu dou aulas em português, porque eu dou aulas tanto a visualização aos licenciados e dou aulas de visualização ao mestrantes. E é diferente, porque no mestrado nós podemos mudar para o inglês, mas na licenciatura temos de dar aulas em português. E aí tenho o primeiro problema. Há muitos termos de visualização que não são traduzíveis. Como é que eu traduzo Stream Graph? Como é que eu traduzo Scatterplot? Coisas básicas. E depois isto cria ou seja, quebra a fluidez. Muitas vezes nos falamos, tentamos explicar, e depois quebra aqui a fluidez tanto de explicação como depois de compreensão. Portanto, eu preciso introduzir aqui esses termos e depois os alunos tentam traduzir e, portanto, fica aqui uma linguagem meio estranha, meio português, meio inglês. Portanto, no fundo, é essa a primeira dificuldade e essa questão que gostaria de levantar aqui e perguntar a vossa opinião, como é que vocês se sintam ao dar aulas em português. Acho que eu posso complementar. Porque a sensação que eu tenho é que, para além, né, dessa questão que já é em si da própria terminologia, né, da visualização de dados, eu sinto que a própria prática, né, que ela é muito interdisciplinar, às vezes, bem, eu ainda não estou dando aula na pós-graduação, mas na graduação exige uma formação de uma disciplina que, às vezes, não há tempo suficiente para você tanto abordar técnica, né, que é a forma de criação da visualização de dados, quanto a comunicação visual propriamente dita. E no caso da técnica, da programação propriamente dita, ela também está relacionada com isso, né? Pelo menos a maioria das linguagens de programação, elas também são em inglês, né? Então, aqui no Brasil também existem, né, questões de barreira de linguagem nesse sentido. Então, acho que tem tanto a questão da barreira da linguagem, quanto, inclusive, dessa complexidade que é a prática, né, de visualização de dados, para você introduzir desde como é que você cria a codificação visual, para até como é que você implementa, né, para você não ter que fazer um protótipo que, às vezes, não está... de fato conectado com um banco de dados, por exemplo, ou não, ou se você vai programar e você ainda está muito limitado, porque você tem uma longa curva de aprendizado de programação ainda, né, antes até você conseguir fazer alguma coisa. Então, acho que tem essas duas questões. Sem dúvida. Eu só, assim, reforçando mesmo que a Bárbara e o Evgeny mencionaram, eu tinha pensado realmente nessa questão da barreira da língua, tanto na parte de programação quanto na parte de termos, e principalmente lá da interface da ferramenta que a gente utiliza para gerar gráficos, por exemplo, seja Flourish ou Raw Graphs, eles são em inglês também, e como eu lecionei um pouco no Brasil, eu já leciono aqui nos Estados Unidos, aqui a gente tem que passar menos barreiras nesse sentido, né?
Mas uma coisa que eu queria levantar aqui agora é em relação à formação em si, né? No Brasil, eu e a Júlia demos aula de visualização de dados para graduação, então era uma pós-graduação, então alunos que já tinham uma atuação profissional, já tinham bacharel e tal, e foi uma formação mais especialista, né? Eles já estavam ali focando. A minha formação, né, como eu caí em visualização de dados, foi com uma demanda profissional também. Eu fui trabalhar no jornal, no Brasil, para criar gráficos interativos e tal. Mas eu senti que a minha formação no bacharelado, ela me permitiu isso. Ela era uma formação muito generalista. Então, eu cursei design na Universidade de São Paulo e no curso a gente tinha um pouquinho de linguagem de programação, mas a gente tinha muito projeto visual e muito projeto de produto físico mesmo, assim, de laboratório, fazer madeira. E a ideia do curso todo era que a gente aprendia a projetar, sabe? Então, eu acho que isso, pessoalmente, assim, me ajudou muito a mudar de áreas, porque o processo criativo, em boa medida, eu acho que ele é similar, né? Não importa se eu estou fazendo uma fonte tipográfica, se estou fazendo um gráfico estatístico, se eu estou fazendo uma cadeira, eu acho que, pessoalmente, me ajudou a migrar para a visualização de dados, porque eu vim do design. E daí eu não sei como é que as pessoas vêm do design, chegam na visualização de dados, se elas normalmente vêm do design, se elas vêm de outras áreas, e como que é esse processo de transição. Que para mim foi uma transição muito simples, apesar de eu nunca ter estudado visualização de dados formalmente, foi uma transição simples. Mas eu não sei se alguém que vem da ciência da computação, se alguém que vem da área de negócios, se alguém que vem da biologia, da cartografia, se é uma transição tão suave assim, e se tem de fato esse oferecimento de essas oportunidades de cursos que te levem até essa especialidade, né? No meu caso, foi uma formação de base bem generalista que eu consegui depois focar no que eu queria. Acho que eu tô falando demais aqui. Eu tô pensando enquanto eu falo, desculpa. Posso fazer uma pergunta? Claro, é o seguinte, é que eu estava a ouvir os colegas do Brasil e também o professor Evgeny. E no meu tempo não havia formação em visualização de dados, nem sequer em infografia. Havia sim o curso de design e continua a haver, mas por aquilo que eu sei, quando muito tem uma disciplina em que se fala de infografia. O que eu sinto no panorama profissional é que quando as pessoas chegam ao mercado de trabalho, isto tudo é uma novidade. Não sei, a forma mesmo de transformar a informação ou de estar a lê-la e a transformá-la em dados e a visualizá-la, mesmo quem vem do design, habituado a fazer talvez a pôr as ideias, a ser mais criativo em Portugal, eu sinto que há essa dificuldade. Não vejo que haja esta facilidade da formação em chegarem ao mercado de trabalho e poderem perceber o que é visualização de dados e começar a executá-la, mesmo que não dominem as técnicas. Ou seja, o que eu queria dizer, se calhar baralhei-me, era que a nível da teoria e da prática eu noto aqui uma cisão no dia a dia. No dia a dia acho que não existe esse encontro de pensar a informação. Agora vou visualizar isto de maneira como, com que ferramentas. Eu não vejo essa união no dia a dia. Não sei se no Brasil há formação académica no design ou no jornalismo ou nas ciências da computação que prepare os profissionais para chegarem cá fora e saberem isso. Ou estamos só a falar assim a um nível de quem só executa este tipo de coisas. Um novo profissional não seria capaz de começar a fazer visualização de dados. Isto é mais ou menos uma pergunta meio retórica. Não sei se me fiz entender. Não. Sim, eu acho que sim. Agora posso. O microfone. Vou trocar, se calhar. Ouvir.
Eu posso complementar aqui o que... Será que agora vai fazer... Estão a ouvir bem? Sim. Estão a ouvir bem? Sim, eu acho que percebi, porque eu também sinto isso como professor, que é... As aulas que eu dou são em mestrados muito específicos. E eu, como aluna de jornalismo, tive infografia que foi um módulo de uma cadeira. Ou seja, toda a gente, todas as 80 pessoas que saíram do meu ano para ser jornalistas, quase ninguém tinha competências para fazer visualização de dados. E eu acho que em Portugal existe esta questão que é, ok, que está a crescer um bocadinho a visualização de dados em cadeiras específicas, em cursos específicos, mas se calhar falta um bocadinho de formação complementar. Eu sinto essa lacuna. Talvez um bocadinho de formação complementar, cursos livres, workshops, coisas assim, podia haver mais. Matinho. Posso? Júlia, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu quero, mas eu acho que alguém queria comentar antes, não? Sim. Diga lá, depois eu vou. Pronto. Sim. Só queria complementar, aliás, é um tema interessante, o que vocês estão a levantar, é uma questão interessante. Mas eu tenho opinião ligeiramente diferente, se calhar estou a falar um bocado da minha perspectiva, porque aqui no nosso curso nós ensinamos os alunos que têm formação, digamos, em duas áreas. Eles têm formação em design, mas também sabem programar. No fundo, a visualização de informação surgiu dessa fusão de duas áreas. Portanto, os alunos sabem compor um gráfico, escolher uma paleta de cores, trabalhar a tipografia, trabalhar a linha, portanto, sabem isso, mas ao mesmo tempo eles podem pegar no D3 e implementar um gráfico do zero. E, portanto, nós quando ensinamos a visualização damos tanto a teoria como a parte prática, ou seja, a programação. Nós ensinamos ferramentas modernas de programação, mas também as ferramentas modernas de autoria, não é? Por exemplo, o Raw Graphics, esse tipo de ferramentas. Portanto, não sei o que acontece nos outros cursos, mas pelo menos no nosso curso, os nossos alunos quando saem daqui, eles são capazes de executar um projeto de visualização, desde os dados brutos até a produção de visualização, ou seja, colocar uma visualização a funcionar. Sim. Perfeito. O que eu queria complementar vem também da minha perspectiva da área do design, que eu venho observando assim na minha curta trajetória docente, embora eu não tenha tido a oportunidade de dar uma disciplina na graduação de design, a partir de conversas que eu tenho com a Doris Kosminski, que é uma grande pesquisadora, né, e professora de design aqui no Brasil, com a Isabel Meirelles também, que é autora de um livro, Design for Information, se eu não me engano, em inglês, que hoje dá aulas acho que é na UCAD, em Toronto. A gente percebe que há uma ênfase muito grande em ter disciplinas de visualização de dados de uma forma isolada no currículo, pelo menos na área de design, e que é muito desafiador em um semestre, né, alunos que não tiveram um contato com essas competências ligadas a dados, a programação, a computação, em um semestre conseguir superar esse obstáculo para produzir uma visualização de dados, né, do início ao fim. O que a gente percebe é uma grande frustração dos alunos, porque há uma barreira, né, muito grande a ser superada, e a partir, né, desse entendimento, eu acho que há um lado, né, de professores e pesquisadores que defende que é necessário pensar os dados como uma matéria-prima do design, assim como a gente estuda tipografia, a gente estuda cor, a gente estuda hierarquia, a gente ter a competência em dados como uma estrutura, algo... Está me faltando o termo agora, mas como um elemento base que vai ser disseminado em outras disciplinas e que quando o aluno chegar para ter uma disciplina de projeto de visualização de dados, ele já tem essa competência, ele já tem esse entendimento. Então, resumindo, pensar a visualização de dados não só como uma disciplina isolada, mas como os dados como uma competência que é trabalhada, né, em várias outras disciplinas, isso numa graduação, né? Mas era isso, assim, para também não me prolongar. Sim, isto era toda uma mesa redonda nela própria, só esta questão.
da educação. Júlia, queres prosseguir para a próxima pergunta? Sim, eu acho que a gente poderia, talvez, não sei se teríamos mais coisas para comentar nesse sentido, mas a gente estava falando sobre a questão do português no ensino, né? Então, como é que seria ensinar visualização de dados em português, né? Existe alguma diferença entre ensinar em português e inglês? Não sei se temos aqui, talvez o Vinícius, não sei, que tenha tido essas duas experiências, mas também há outros professores, enfim, e até do ponto de vista como aluno também, né? Eu acredito que alguns de nós já tenhamos feito disciplinas nos 2 idiomas. Existiria uma diferença? Uma barreira ou, né, uma potencialidade aí na questão do idioma? Eu fiquei pensando, assim, quando eu lecionei visualização de dados aqui no Brasil, eu sempre falava 2 vezes a mesma coisa. Então, assim, eu ia, né, como a Evgeny mencionou, como é que a gente fala scatterplot? Então, quando eu ia apresentar, né, algum projeto, eu falava assim, olha, isso aqui é um scatterplot ou um gráfico de dispersão. Então, eu sempre tentava trazer os termos em português e o termo em inglês, porque se a pessoa fosse pesquisar uma ferramenta para gerar gráficos de dispersão, talvez ela não fosse encontrar. Mas uma ferramenta para gerar um scatterplot, sim. Então, acho que esbarra na mesma questão. Como eu normalmente ensino visualização de dados num contexto de programação web, né, sites com gráficos interativos, esbarram na mesma questão da linguagem de programação da língua. Então, acho que já é um pouco do que eu mencionei lá no começo. Então, não tem muito mais para adicionar. Eu tenho uma questão muito técnica, bem específica sobre a língua portuguesa e inglês, que acontece quando você está programando, que no Brasil, a casa decimal é vírgula, e no inglês, a casa decimal é ponto. E isso, só isso, já, assim, muitas vezes eu passo horas com os meus alunos, porque eles não conseguem fixar isso, que você tem que exportar o arquivo de uma forma diferente, porque senão sei lá, o processing, no caso, não reconhece o CSV quando ele separa por ponto e vírgula, enfim, é uma coisa muito pontual, bem específica, mas que essa barreira de língua, se o seu sistema operacional está instalado em português, ele gera isso, assim, o default dele, né? E isso, por exemplo, toma tempo de sala de aula. E, enfim, é só uma questão muito técnica, bem específica, mas acontece também que tem a ver com os números, não tem nem a ver com a língua propriamente dita. Mas continuando nessa linha técnica, também acontece muitas vezes quando os alunos geram gráficos para a web e tem texto em língua portuguesa, também às vezes aparecem aqueles caracteres estranhos, aqueles caracteres que não renderizam em português, e há sempre um problema de tentar resolver o problema, tentar colocar os ficheiros na formatação correta. Sim, torna-se também uma barreira no ensino, não é? Na prática também, qualquer ferramenta que nós utilizemos, os programas, as aplicações, o software é em inglês, logo temos o mesmo problema também, ou temos que estar a mudar nas preferências, nas configurações. O Excel, o simples Excel faz assim, tem essa problemática. Sim, o meu ódio de estimação é a questão dos milhões e dos bilhões, que varia conforme a língua também. Bem, próxima. Vamos introduzir a primeira do público. A Marília. Gostava de saber como é que é a situação no Brasil. Ela diz que a comunidade parece muito grande e ativa, que é verdade, mas gostava de saber se ainda tem dificuldades em posicionar-se no mercado. O que é se posicionar no mercado? Desculpa, pode ir, Bárbara, fica à vontade. Eu ainda vejo, gente, assim, eu estou lecionando também há 5 anos, né? Eu acho até por essa questão toda que a gente falou sobre a dificuldade de introduzir a visualização de dados no nível de graduação, eu vejo, inclusive, que ainda poucos alunos saem da faculdade com esse interesse em atuar com visualização de dados,
porque eles não conseguem justamente ter um contato mínimo, né? Assim, que eles se sintam preparados para ingressar no mercado. Então, o que eu sinto é que quem começa a despertar, ou às vezes já passou por uma faculdade de computação antes do design, ou até ainda vai ter que procurar uma formação complementar, um curso de especialização ou um mestrado, antes de poder ir atuar dentro do mercado de visualização de dados. Assim, isso é uma coisa que eu sinto, pelo menos aqui no Rio, na PUC, assim, sabe? Eu acho que ainda tem... eu não sei, assim, acho que ainda dá para... a gente adora dados, mas eu fico, assim, querendo despertar o interesse, mas às vezes fica com essa barreira, justamente, né? Por ser associado com uma questão técnica, ou coisas desse tipo. Eu não tenho muito para adicionar, na verdade. Eu estava perguntando, o que é se posicionar no mercado? É se posicionar no mercado internacional? Porque acho que o Brasil tem realmente uma grande produção de infografia e visualização de dados, né, nos veículos grandes, em veículos pequenos. Então, eu não sei se for uma questão de visibilidade internacional, eu queria só comentar uma coisa que aconteceu recentemente, né? Tem uma grande premiação chamada Information is Beautiful Awards, que a última edição tinha sido em 2019, e daí eles retomaram agora em 2022, fizeram um apanhadão dos últimos 3 anos. E uma mudança sutil que eles fizeram, mas que eu achei muito boa, é que eles tiraram uma categoria. Em 2019, um projeto que a gente fez para o Estadão ganhou o prêmio nessa categoria, que era a categoria Melhor Projeto em Língua Não Inglesa. Então, assim, era meio que a única categoria que a gente podia concorrer, sabe? E a gente nem aplicou para ela, a gente aplicou para, sei lá, uma categoria com um tópico específico. Mas é que ele acabou jogando a gente para essa e a gente ganhou nessa. E nessa edição de 2022 eles tiraram isso, e pelo que eu estava vendo, tem projetos agora de várias línguas diferentes que foram premiados, apesar de ser, obviamente, majoritariamente em inglês. Então, acho que em termos de visibilidade internacional, acho que a gente está fazendo progresso, pouco, mas acho que estamos. Acho que era isso que eu tinha para adicionar. Desculpa, eu perdi, mas eles tiraram e não botaram nada no lugar? Isso eu não entendi. Não, eu acho que essa categoria não fazia sentido, porque você estava no critério que era só pela língua do projeto. Eles não colocaram nada no lugar, mas eles estão premiando projetos de língua não inglesa nas categorias... Dentro das categorias. A categoria humanitária. Mas será que é por uma dificuldade deles de avaliarem projetos de outras línguas? Então, eu até entrei em contato com eles recentemente sobre isso. Eles têm, nessa edição de 2022, foram quase 50 jurados, e nenhum deles era da América do Sul. Nenhum. Interessante. Eu contei. Mas a preocupação que eles tiveram na seleção desses jurados, claro que é um processo, né? Mas acho que já foi melhor do que nos outros, é que as pessoas soubessem falar várias línguas e conseguissem avaliar projetos de línguas diferentes. Então, acho que isso foi uma grande melhoria em relação à edição de 2019, mas eu acho que tem muito ainda para acontecer. Então, eu acho que sim, essa parte que você falou é real. Eles tinham dificuldade de avaliar, e eu acho que eles estão tentando remediar isso aos poucos. Entendi. Eu queria complementar um pouquinho essa resposta da Marília, um pouco assim, na minha percepção, porque eu não atuo no mercado, né? Eu sou professora e pesquisadora, mas muitos alunos vêm a mim perguntando como é essa inserção no mercado. E eu entendi a pergunta da Marília no sentido se há também demanda por um profissional especializado, né? Foi nesse sentido que eu entendi. E o que eu tenho observado, assim, se eu puder assim, traçar uma breve perspectiva dos últimos 10 anos, 12 anos aí da visualização de dados, eu acho que no momento assim mais para perto de 2010, os profissionais, os designers especializados em dataviz estavam sendo absorvidos pelos jornais, né? Revistas e jornais. A gente pode lembrar da revista Super Interessante,
que eu não sei se os colegas portugueses conhecem, mas que aqui no Brasil é uma publicação referência nesse tipo de linguagem, né, dentro do jornalismo. Então, esse foi o primeiro assim, momento, né, da visualização de dados aqui, e o primeiro local, o primeiro tipo de trabalho que um designer que quer se especializar nisso iria para lá. Então, era muito esse profissional alocado dentro de uma redação. E, mais recentemente, eu tenho observado que há cada vez mais alguns estúdios, é claro que ainda, eu acho que eu sei nomear, assim, os estúdios brasileiros que focam em DataVis, né? A gente tem o Labuta, da Renata, que é aqui também DataVis Lisboa, que, assim, é visual storytelling, mas também visualização de dados, né? O time da Café, do Leandro, que é meu companheiro, que também, hoje em dia, é um estúdio de design da informação focado, o Datadot, de São Paulo, enfim, posso estar esquecendo alguns grupos, mas eu vejo um crescimento, talvez ainda tímido, mas de agências, estúdios que se especializam nisso. E também de alguns freelancers, né? Eu acho... O Vinícius, acho que ele não gosta mais de ser chamado de freelancer da DataVis, não sei, mas eu via o Vinícius como freelancer, fazendo projetos autorais, né, de visualização de dados. A Bárbara também, que é professora, mas, né, tem projetos de visualização. Então, eu acho que há um crescimento, mas talvez ainda tímido, assim, para um aluno que está querendo construir a carreira dele e se sentir, eu vou ser absorvido, né? Eu acho que ainda infelizmente, para poucos, mas a gente está querendo mudar isso para cada vez mais termos designers que queiram seguir essa carreira. Mas é curioso, Júlia, assim, porque até assim, eu acho que os alunos hoje em dia, de modo geral, vão muito a web, UX, etc., porque justamente tem um mercado mais amplo, né, mais versátil, mais abrangente, para eles serem absorvidos, mas, por outro lado, são tão poucos que ainda, de fato, se dedicam a querer sair da faculdade já com esse foco, que pelo menos os que eu conheço conseguiram ser absorvidos, sim, porque eles já caíram dentro e existe demanda, né? Assim, então, eu acho que essa demanda, essa oferta crescente aí de estúdios, ainda, pelo menos aqui na nossa perspectiva aqui, Rio, São Paulo, São Paulo, que a gente conhece, absorve os poucos alunos que já estão caindo dentro, sim, desse desejo de trabalhar com visualização de dados. Perfeito. Seguimos, Salomé? Seguimos, Júlia? Sim. Mais uma das nossas. Deste tema ainda do português, eu acho que isto foi um bocadinho diferente. A questão de fazer visualização de dados em português, seja em portfólios, seja em pesquisa, investigação, seja em jornalismo, parece-vos a vocês que é um entrave em termos de reconhecimento internacional, em termos de prémios, em termos de entrada no mercado, como estamos a falar agora? Ou parece-vos que está a ser aceitado, que está a começar a acontecer mais? Como é que vocês veem que é vista visualização de dados em português? Eu tenho uma perspectiva do mercado de trabalho, ou seja, já do trabalho propriamente dito, e eu acho, mas é uma opinião daquilo que vejo, que o português está a crescer nas infografias que faz, na visualização de dados, eu chamei infografia, porque há este campo misto, não é? Embora a visualização de dados seja um bocadinho mais específico. Eu acho que sim, que o português está a ajudar e está a crescer lá fora. Mas com uma barreira, o inglês a maior parte do mundo fala inglês. Quer queiramos, quer não. Também queria sublinhar um momento relativamente à investigação. Muitas vezes, quando estamos a fazer investigação na visualização, usamos os dados ou os exemplos que todo mundo usa, não é? Para validar os modelos, as visualizações. Por exemplo, um exemplo simples, e é uma barreira que eu encontro muitas vezes. Nós trabalhamos com os dados geográficos de Portugal,
Mas como o país tem essa forma vertical, é muitas vezes difícil trabalhar dessa forma. E usamos os dados dos Estados Unidos porque tem aquela forma mais horizontal, é mais fácil depois de colocar no artigo ou colocar, ou seja, na página. E depois, como estava a dizer, muitas das técnicas, por exemplo, de cartografia, usam por base mapas Estados Unidos, maioritariamente os Estados Unidos. Também, para validar as nossas técnicas, temos que comparar com os mapas dos Estados Unidos. E, portanto, nós não podemos usar os dados vindos aqui de Portugal só para validar as técnicas, as visualizações. Todo mundo usa os mapas. Portanto, a cartografia é um dos campos, eu vejo uma pequena barreira uma barreira na promoção de visualizações em português. Não como a língua, mas como o dataset que nós usamos por trás. Eu estava a pensar num dataset. Imaginemos, se for uma visualização de caráter exploratório em que o utilizador tem que clicar e vai ler mais e vai saber mais sobre o assunto, ou vai, enfim, ver os caminhos de um para o outro, precisa de saber a língua. E quer queiramos, quer não, o português é limitante se for um utilizador que não é de Portugal ou do Brasil, ou das PALOP, que não é falando português. Aí qualquer projeto que esteja na net e que seja desenvolvido em português é limitado, quer queiramos, quer não, porque a maior parte das pessoas fala inglês. Pelo menos é o que eu entendo. O inglês é a língua da internet e quer queiramos, quer não, estes projetos são feitos para a internet. E eu acho que sim, que é uma limitação, apesar de tudo. Apesar de não querer perder a língua e a identidade, apesar disso, eu sinto essa barreira. Eu acho que quando a gente... Acho que isso acontece, gente, em qualquer... Não necessariamente com a visualização, né? Uma produção acadêmica, de modo geral, você tem que produzir em inglês se você quiser ter lá citações, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, o quanto que dentro do contexto assim dos dados, né? Porque existem muitas demandas de projetos que são de fato locais, né? Isso até inclusive é uma questão em curadoria. Por exemplo, a gente fez Existência Numérica, a gente está produzindo uma nova exposição e quando a gente traz algum artista internacional, a gente tem que traduzir a obra de inglês para português. Ou a gente tem que... mas a gente, por exemplo, na Existência Numérica, a gente teve o Pedro Miguel Cruz, que é português, inclusive, mas que atua lá em Boston, né? E a gente pediu para ele aplicar, para a gente encontrar um banco de dados do nosso contexto local. No caso, era inclusive um que ganhou o Information is Beautiful Awards, aquele dendrocronologia da imigração, que parece uma árvore, anéis de árvore, e que era sobre dados de imigração. Então, ele teve que não, a gente convidou ele, né, para exibir não só aquela obra, que era original, mas de encontrar também algum banco de dados local que ele pudesse aplicar o algoritmo para que as pessoas daqui também pudessem se identificar com aquela obra, né? Então, ele pegou dados de imigração de outros estados do Brasil para o estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, a gente também fez isso com uma obra que era de bicicletas. Aí a gente conseguiu acesso ao compartilhamento de bicicletas do Rio, né? Então, eu acho que é uma barreira, mas assim, o que eu quis salientar, quer dizer, acabei falando da curadoria, mas o que eu queria salientar eram coisas que são específicas da vivência que a gente está. Então, até dentro desse... Aí, dentro da existência numérica também, a gente no livro, que eu até vi que alguém aqui perguntou sobre livros, eu vou botar depois nos comentários ali. A gente tinha a Mimi Onuorra, que é uma professora lá da NYU,
que é nigeriana e americana, e ela fala sobre os missing datasets, né? Sobre esses dados que não importam a ninguém e que logo não existem. Então, eu fico pensando sobre isso, sobre quais visualizações deixam de existir também, não só os datasets, mas as próprias visualizações, se a gente ficar só produzindo visualização em inglês, porque, enfim, os dados são de interesse público, e o interesse público, aqui no Brasil, a gente tem uma parcela grande ainda que até tem analfabetos funcionais, por exemplo, né? Então, eu acho que não dá para ficar só pensando no portfólio, né? Que é necessário, sim, produzir as visualizações em português e, eventualmente, traduzir depois, se houver algum outro interesse, sei lá, ou fazer a legenda em inglês para poder botar no portfólio. Não sei, alguma coisa assim. Só para complementar, eu acho, primeiro, assim, isso que a Bárbara trouxe muito bacana da questão da tradução. A tradução não é não só do idioma, mas a tradução de que realidade os dados estão falando, né? É uma tradução em outro nível, que eu acho que esse exemplo é muito bacana, né? Mas o que eu queria complementar é essa questão que o idioma é uma questão de um dilema, né? Que a gente, eu estou falando mais da minha realidade da investigação, mas eu acho que isso também é da produção de portfólio. A gente produz em inglês para termos mais visibilidade e maior alcance, mas, por um lado, a gente deixa de ampliar a visibilidade daquela área na nossa comunidade. Então, acho que a gente está num constante dilema do que deve ter visibilidade, nós mesmos e a nossa produção, ou a área pensando no impacto que isso pode gerar, tanto na sociedade como na academia. E eu acho que nos melhores dos mundos, a gente produziria nos 2 idiomas, né? Mas haja tempo. Sim, eu acho que é importante isto... desculpe. Não. Eu ia só dizer que isto levanta uma questão quase de humanismo de dados, não é? Quase de... Se nós só fizermos para as outras línguas o que é de nós e o que é para nós, e o que é sobre nós, e é toda uma questão filosófica e dá toda outra mesa redonda, portanto... Eu creio que foi o Vinícius que fez o trabalho do Epicentro, não? Sim? Sim, participei, sim. Sim. Bárbara também? Não, foi ele. Eu acho que esse trabalho não foi depois aplicado também nos Estados Unidos? Foi, teve o processo que a Bárbara falou, só que ao inverso. A gente Ok. fez aqui com dados do Brasil e depois o Washington Post foi republicar e a gente adaptou com dados. E foi caótico demais fazer essa adaptação. Mas teve isso sim, a gente teve esse processo. E nessa linha de inverter as posições, recentemente, nessa última disciplina que eu dei aqui na Universidade de Miami, um dos textos que eu passei para minha turma foi em português. Foi um texto da Olga Lopes, que ela escreveu no DataVis BR, sobre interação. E eu mandei o texto e mandei o link da extensão do Chrome que ajuda a traduzir, mas foi bom ter um texto em português para uma turma que fala inglês, porque só para variar um pouquinho a situação. Seguimos com a próxima? Seguimos, desculpa, eu fiquei aqui com delay. A próxima, sim, que é esta, Júlia, força. Como que Portugal e Brasil estão face a outros países, né? Eu acho que, sobretudo, aí, outros países da Europa, Estados Unidos, né, que tem aí algum dos pioneiros, tanto da produção como, né, prática como teórica. O que vocês acham de nós e do nosso impacto nessa comunidade? Podemos estar orgulhosos ou ainda temos que nos movimentar muito?
Eu posso falar da perspectiva académica, obviamente, não é? Eu acho que estamos muito bem. Em todas as grandes conferências de visualização de informação, há sempre investigadores portugueses no comitê. Portanto, de várias universidades, da Universidade de Aveiro, da Universidade de Lisboa, da Universidade de Porto. Portanto, eu acho que a nível académico, a nível de visibilidade estamos bem e a nível de produção científica também estamos bem. Há muitos artigos escritos, ou seja, escritos obviamente em inglês, mas feitos aqui em Portugal e publicados em grandes conferências. Obrigada. Eu folgo em saber, não sabia da parte de. Não estou nos meios académicos, não tenho acesso às publicações em português, de facto. E é uma pena. Ou sobre trabalhos portugueses, aliás, no meio académico, em visualização. E de facto é uma pena, tenho pena. Na parte do jornalismo, de dados, o público contribui o mais que pode. Sem dúvida. E é pena não podermos contribuir mais ainda, porque é uma área bastante interessante. Então, no digital é bastante mesmo. E nós só temos um que gostaríamos de ter, eu digo replicar e ter mais profissionais iguais àquele, a fazer trabalhos tão bons, com jornalismo de dados, sim, e fazemos infografia, o melhor que conseguimos, de facto. Todo o trabalho que fazemos, de facto, é bem recebido, quer no nosso país, quer naquilo que nós conseguimos mostrar lá fora. De facto, acho que está bem. Podemos fazer mais, sem dúvida. Podemos sempre fazer mais e melhor. Acho que na minha amostragem, eu não sei, eu estou há alguns anos com essa coisa de pandemia e licença maternidade e tal, eu ando um pouco parada, mas na minha perspectiva bem próxima, eu sei que a Doris, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, ganhou um dos artigos melhores do VISAP, se eu não me engano, do VIS, sei lá, enfim, e o Pedro Miguel também, né? Como eu acabei de falar, que é português e já ganhou Information is Beautiful. Então, pelo menos assim, duas pessoas no Brasil, uma no Brasil e uma em Portugal, que já tiveram reconhecimentos e prêmios, né? Tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então, eu diria que estamos bem também. Isso porque dentro do meu referencial, que é bem pequeno, assim, ainda faz um tempo que eu não estou conseguindo acompanhar a comunidade acadêmica com tanto afinco. Vou retornar em breve. Vinícius, queres acrescentar alguma coisa a esta questão? A gente vive numa bolha, não sei dizer como é que o Brasil está. Assim, pelas pessoas que eu acompanho, eu vejo produção de altíssimo nível. Assim, realmente não... Talvez ela... Né, por questões que a gente já falou aqui, né, de barreira de língua e tal, talvez não tenha um alcance internacional tão grande, assim como qualquer coisa que não é feita em inglês, de forma original, né, originalmente em inglês, mas os trabalhos que eu vejo, em geral, são muito, muito bons. Boa. Então vamos pegar por aí, aqui com um comentário da Bárbara, que foi, aliás, a nossa primeira convidada no especial da América Latina, em julho, quando estava calor aqui. E também nós tínhamos uma pergunta parecida. Já que estamos muito bem, já que há pessoas talentosas a fazer coisas incríveis em português, em PTPT e em PTBR, eu queria perguntar se vocês têm sugestões. Já falaram aqui de alguns nomes, mas se têm sugestões de livros, de designers, de contas de redes sociais, de alguma coisa que seja útil aqui para os nossos participantes verem, podcasts, alguma referência sobre visualização de dados em PTPT ou PTBR que vocês gostem e que seja uma referência para vocês.
Estou-me a repetir. Bem, não tinha preparado isto, mas eu podcast tenho os três, posso... Brasileiros e portugueses, acho que sim. Mais brasileiros, aliás. Aliás, são brasileiros. Pensando bem, eu estou a falar em português, mas acho que são brasileiros. Os podcasts. Um é espanhol. Desculpa, não tinha isto preparado, não tenho a lista. Pronto, aqui. Mas tem no inglês, que é o Data Stories. Acho que toda a gente ouve este podcast, creio eu. Depois tenho o Infografia, que é espanhol. Infografia é muito bom, gosto imenso de ouvir isto. Ele por acaso não atualiza, ele não atualiza às vezes que eu gostaria. É o Raul Rodrigues, também é professor universitário, acho que é muito interessante. Ele não atualiza mais vezes, creio eu, que devia. O futuro de Reuters, não, este não. Eu tinha um terceiro que é um brasileiro, que é o Visualmente, será? Eu vejo no YouTube. Visualmente. Também não sei se está atualizado. Que eu acho que é do Rodrigo Medeiros, mas não tenho certeza. Eu não tenho certeza. É o cara, Ricardo Cunha Lima. O Ricardo Cunha Lima, são várias vezes, é muito bom. Eu, por acaso, gosto de alguns autores brasileiros, acho-os muito bons mesmo. Bom trabalho e aprende-se muito. Eu coloquei ali no chat também, né? Acho que é isso, visualmente, né? Que eu vi que vocês colocaram também o link melhor, o meu não funcionou, uma coisa assim. E depois o blog do DataVis BR, do Medium, é muito bom, e o blog do LabVis, né? Que é o Laboratório de Visualização, também tem muitos projetos assim analisados assim por alunos de graduação, mas que traz assim muita repertório mesmo, é uma coisa de há muitos anos, né? E não sei quem mais. O livro de ciência numérica eu coloquei ali também, que não é exatamente, é também sobre visualização de dados, mas também tem algumas coisas que são de arte computacional, mas tem a Johanna Drucker, que é sobre humanidades digitais, mas tem outros autores assim, que não necessariamente são autores brasileiros ou portugueses, mas que foram traduzidos para português nesse intuito também de ter mais conteúdo em português, né? Até nesse sentido, tem alguns artigos do... Eu sei que, por exemplo, tem artigo do Lev Manovich, que foi traduzido para português na revista da EBA, aquele Visualização de Dados Anti-Sublime. E... Enfim, tem algumas questões aí nesse sentido. Eu queria complementar, se não tivermos mais aí complementos, eu acho que aqui no Brasil nós temos a Infodesign, que é um periódico da... me fugiu a palavra. Que está sob, né, a diretoria da Sociedade Brasileira de Design da Informação, que é sobre design da informação, mas que, né, nos últimos 5, 6 anos tem aumentado muito a produção específica de artigos em torno da visualização de dados. Depois eu busco aqui o link para colocar no chat. E queria fazer uma pequena divulgação. Eu já consulto. Abriu hoje a Call for Papers. Mas é um special issue? Special Edition, sim. A Special Issue, que é Technology. Special Edition. DataVis Technology. Só para quem quiser, já mete já no calendário 28 de fevereiro, acho. Desculpa. É isso aí. Não, mas eu até pensei, lembrei da questão do dilema, né, da produção português e inglês, porque um dos critérios para a revista ter mais visibilidade é mais publicação em inglês, né? Então a revista gostaria de mais publicações em inglês, mas, ao mesmo tempo, a gente quer produzir em português. Mas, enfim, é o velho dilema. Mas fazendo aí uma pequena divulgação de algo que está por vir, mas já estou autorizada a compartilhar. No primeiro semestre de 2023, a gente vai ter um livro organizado por mim e pelo Rodrigo Medeiros, querido que estava aqui no chat há um tempo atrás, dando oi,
que se chama como mesmo? Já vou até anunciar o título, deixa eu lembrar aqui, ó, DataVis em Perspectiva, Ensino e Prática Profissional da Visualização de Dados no Design Brasileiro, que é um livro escrito a muitas mãos, né? É uma coletânea de capítulos. Nós temos aqui 3 dos autores, porque além de mim, Vinícius e Bárbara, né, tem capítulos preciosos. E eu acho que o livro vem também nessa tentativa, junto com outras iniciativas que foram comentadas aqui, de suprir essa lacuna de textos, não só em português, mas escritos por brasileiros, para brasileiros, não só para brasileiros, mas para outras pessoas que saibam ler em português, nossos colegas portugueses, né, e outros que falam português. Mas a gente percebeu a necessidade de termos mais literatura, né, para, enfim, oferecer aos nossos alunos, e esse livro vai ter tanto uma parte de ensino, né, pensando aí estratégias pedagógicas, né, tanto mais na questão da aula, mas também como para pensar numa perspectiva mais macro, né, a questão do dado, né, dentro de um ensino de graduação em design, e uma perspectiva mais de mercado também, dando, né, na prática, né, o que temos de DataVis feito por brasileiros. Então, só uma palhinha aí que está por vir e vai ser muito bacana compartilhar com vocês. E ouvir as críticas, né? Obrigada. Eu vou aproveitar para fazer uma self-plug mais ou menos. Se vocês querem recomendações durante o semestre da América Latina, nós temos a nossa newsletter, o Pastel de Data, temos sempre um fundinho lá abaixo, sempre há recomendações. E essas recomendações que são de convidados de vários países da América Latina durante estes meses, nós temos partilhado sempre no Instagram. E algumas são de pessoas brasileiras ou sobre trabalhos brasileiros, portanto, há sempre lá conteúdo já muito, muito rico. Eu queria sugerir, só para acabar, o trabalho da nossa Renata e do Lavulta, que já falámos aqui hoje. Também queria dar os parabéns à nossa Beatriz Malveiro, que faz parte da equipa da DataVis de Lisboa, que, juntamente com a Rita M. Costa, que já foi convidada do Pastel de Data, ganharam o prémio da Pudding, soube-se hoje, agora há bocadinho mesmo antes de nós começarmos. Portanto, há assim bastante pessoas em português a fazer ótimo trabalho. E claro, aqueles clássicos como, por exemplo, o Jorge Camões, e o livro Data at Work, por exemplo, que é sempre aquele clássico. Alguém tem mais alguma recomendação? DataVis Lisboa. O vosso site tem boas referências, portanto vale a pena visitar. Muito obrigada. Eu tenho uma recomendação que acho que é uma das poucas que eu... Não é texto, mas é o canal Programação Dinâmica no YouTube, feito pela Kizzy Terra e pelo Alisson Paz, que são 2 brasileiros. Eles pesquisam, estudam e praticam áreas um pouco diferentes, né? Que acho que vai mais para a área de ciência de dados, e o Alisson vai mais para uma área mais de inteligência artificial, computação gráfica, assim, mas eles têm muitos tutoriais, é um material muito, muito rico, inclusive de visualização. Então, tópicos relacionados à programação e à visualização de dados, eu não preciso nem recomendar para os alunos do Brasil que eu tenho, porque eles normalmente já falam assim, nossa, o primeiro lugar que eu pesquiso quando eu tenho alguma dúvida de Python, quando eu quero, sabe? Quando eu quero aprender mais sobre Flourish, que é a ferramenta também que a gente usa. Então, o canal Programação Dinâmica é a minha recomendação de material em português, e feito também por brasileiros. Mas não é texto, né? É vídeo. Mas ótima recomendação da mesma, a pessoa quer consumir conteúdo. Júlia, vamos para a última pergunta? Vamos. Está uma pergunta da Renata, aqui, para finalizarmos. Para além da língua, há um estilo diferente na visualização brasileira e portuguesa? Muitas perspectivas que já ouvi
muitas vezes já ouvi que fazemos um trabalho mais colorido, que muitas vezes é visto como poluído, né? Será que temos traços, formas, uma linguagem brasileira ou portuguesa que aí está personalizando essa visualização de dados? Bem, desculpem tomar iniciativa, não concordo. Desculpem, eu acho que esta questão tem a ver mais com quem executa do que propriamente com uma linguagem dos portugueses ou dos brasileiros, ou dos espanhóis, ou dos ingleses, ou do que for. Na minha opinião, eu penso que tem a ver com o objetivo da visualização e tão só isso. Se a pessoa tem um objetivo mais clean ou tem um objetivo de mostrar mais coisas e a forma como o faz. E não tem nada a ver com o ser português ou brasileiro, nem a minha opinião. Ser português, brasileiro, ou espanhol, ou o que for. Não sei. É só uma opinião. Eu recordo-me de uma altura em que a infografia era muito realista, no caso da infografia, fugindo aqui um bocadinho à visualização de dados, mas à raiz disto tudo, a infografia era realista, era, digamos, a escola espanhola em que se representavam as coisas de forma o mais realista possível, mais parecido com a realidade. E depois evoluiu-se para uma forma de representação que estava ao alcance do quem nos percebia, mas que era mais simplista, era mais minimalista, era uma coisa mais clean. O que interessava lá mesmo era o insight que a pessoa recebia daquilo. Não tem que ser muito... Eu não acho que isso seja, de facto, cultural. É uma maneira de apresentar só. É individual quase. Ou de instituição. Talvez do meu jornal ou de outro jornal. Não é o caso do público. Acho que o público é um bocadinho mais clean. Mas pronto, acho que não é assim uma coisa da nação portuguesa ou brasileira ou o que for. Acho que não, é só uma opinião. Essa pergunta me lembrou uma discussão que teve, a Júlia vai saber melhor, quando o Ricardo Cunha Lima foi naqueles encontros da EBA que vocês fizeram durante a pandemia, que ele trouxe a questão do chart junk, né, do Luft e do Nigel Holmes, né, que fazia aquelas infografias e tal. E que eu acho que, eu não sei, Renata, acho que talvez você, com certeza, tem mais experiência aí de mercado e tal, para saber se você está sentindo isso. Mas eu acho que é justamente sair desse lugar de neutralidade, né? De achar que dados são neutros e a linguagem é neutra e, enfim, todos esses tipos de coisa, né? Acho que isso tem a ver tanto com esse conceito lá do chart junk, quanto com, inclusive, o da Johanna Drucker, né? Quando ela fala do capta ao invés do data, nesse sentido de entender que os dados são construções sociais também, né? Então, se alguém acha poluído ou não, eu não sei se tem propriamente a ver com visualizações brasileiras ou portuguesas, ou se tem a ver com a própria lugar onde os dados são inseridos dentro desse lugar da técnica, né? Enfim. Sim, eu aqui também devo concordar com o Célia e com o que a Bárbara está a dizer. Isto não está ligado... Ok, pode haver esse lado cultural, mas hoje em dia as fontes de inspiração são as internacionais. Todos os livros que nós lemos são os mesmos livros. Todas as podcasts ou todas as fontes de informação pronto, é informação internacional, é informação global. Pronto, e quando o nosso objetivo é comunicar a informação de forma mais clara possível, e já não interessa a questão de cultural ou não cultural, queremos é comunicar a informação, não é? Portanto, eu aqui, mais uma vez, devo concordar com essa opinião, que não depende muito da cultura, seja brasileira, seja portuguesa, eu acho que é mais ou menos igual.
Eu tenho um Só para relato... constar aqui. Perdão, Vini, quer completar? Não, pode continuar. Só para constar, falei que não tenho muito mais a adicionar também. Eu concordo, eu acho que às vezes os estilos são muito mais individuais, eu tenho uma certa autoria, você reconhece, né, um trabalho de uma pessoa específica. Por exemplo, sei lá, uma designer que eu gosto muito é a Federica Fragapane. Não dá para falar que ela tem um estilo italiano de fazer infografia, né? Ela tem um estilo dela. É da Frederica. Assim, você vê qualquer coisa e você fala, não, isso aqui eu sei quem foi. Então, eu não sei se eu estou extrapolando muito, mas eu acho que é muito mais um estilo individual do que um estilo de uma nação, né? Como vocês comentaram aí. E em relação a considerar poluído, daí já é realmente nos olhos de quem vê, né? Eu acho que tem a discussão do que o Tuft chama de chart junk, né? Que eu acho que a pessoa, né, para ela considerar que um projeto mais colorido é chart junk, eu acho que ela tá... O parâmetro que ela está utilizando talvez não seja o mais interessante possível. Mas, Julia, continua. Só não tem muito mais a adicionar, não. Eu acho que eu ia comentar um pouco dentro da sua perspectiva, Vini, que eu acho também que é uma questão mais de identidade do estúdio ou do designer, mas que às vezes pode ser confundido, né, nos olhos de quem vê, como algo que seja maior, mais amplo, cultural, enfim. Eu tenho esse relato, né, que aconteceu com o pessoal da Café, que ao atender clientes da Europa, trouxeram esse feedback de que era a primeira vez que eles estavam trabalhando com um estúdio brasileiro. Mas foi num bom sentido o relato de que vocês trouxeram algo mais vivaz, mais dinâmico, né, para as nossas visualizações. Mas daí dizer que isso é algo brasileiro, eu acho que é um pouco forçado, embora o entendimento deles foi que era por ser brasileiro. Mas eu acredito que seja por eles serem um outro estúdio, né, com um outro repertório, com uma outra marca visual, né? Para eles serem a Café. Exatamente. Que também é bem característico, né? Inclusive, quando a gente vê algum projeto, eu falo, nossa, eu acho que eu sei quem que está assinando ali embaixo. Pronto, e acho que terminamos de uma boa nota, todos concordantes, todos com a mesma perspectiva. Chegamos ao fim. Muito obrigada por terem tirado um bocadinho da vossa manhã, da vossa tarde, da vossa noite para estar aqui connosco. Eu acho que foi muito agradável. Só tirar isto. Ok. E pronto, estou muito agradecida por vocês terem vindo aqui para fechar este especial América Latina, a par com o DataVis Rio e com a Júlia. Alguém tem alguma nota final, alguma coisa que ficou por dizer, alguma recomendação que ficou por dar, alguma mensagem extra? Eu achei que a gente ia ter agora no finalzinho um momento de recomendar outras pessoas. Eu sei que a gente recomendou um pouquinho ali atrás, mas até para ilustrar um ponto que a gente tinha trazido, né? Eu tinha pensado em 3, 4 pessoas para recomendar aqui, que são pessoas que estão ali no meio da visualização de dados, né? O Rodolfo Almeida, que é designer, ele tem um portfólio incrível também. A Fernanda Viegas, que é brasileira, pesquisadora lá em Harvard e tal. E a Tainá Simões, que é desenvolvedora, e ela participa da Grama também, ou ela é uma das fundadoras da Grama, eu não sei direito, mas tá mais para o lado da programação criativa ali, mas também sempre muito próximo ali da área da visualização. E uma coisa que eu achei interessante quando eu fui procurar o portfólio deles agora é que todos são em inglês. Então, eu até posso deixar o link aqui no chat, mas fique à vontade para ver, são referências incríveis. A Fernanda já é uma pessoa internacional, né? A Fernanda é difícil considerar. Mas eu vi uma palestra dela em português, então eu fiquei feliz. É isso, gente. Vou deixar aqui no chat. Obrigado pelo convite, viu? Pela sua fala, Vinícius, assim, até em algum momento da conversa sobre essa coisa de português e tal, me passou pela cabeça, eu acabei não comentando, tem um estúdio em Moçambique de visualização de dados. Visualist. Visualist, né? Exatamente.
E eu até outro dia conversei, na verdade, acho que uma das pessoas que está lá à frente não é nem de Moçambique, né? É a Jen, acho que agora estou na dúvida, mas que ela é americana, na verdade. Então, eu até fiquei, outro dia estava conversando com uma amiga que está fazendo pesquisas sobre literatura africana, na verdade, e estava conversando com ela sobre isso. E até vendo o Instagram do Visualist também tem muita coisa em inglês, assim, mas acho que é uma coisa que pode ser um desdobramento, né? Já que a gente está aqui falando em língua portuguesa, essa dificuldade mesmo de encontrar. Eu agora também estou fazendo curadoria, a gente tem a Mimi Onuorra, que é americana, mas que tem base na Nigéria, que não é língua portuguesa, mas assim, quais são esses outros países de língua baseados em língua portuguesa que será que eles também têm estúdios e praticantes de visualização de dados, né? Temos outros países, aí Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, etc. Então, acho que pode ser um futuro desdobramento. É toda outra mesa redonda. E outra mesa redonda. É toda especial, na verdade. Sim. E queria agradecer o convite de novo, só deixei essa última pergunta aí também. Bem, eu também agradeço e agradeço a todos os colegas. Desculpem, eu não tenho prática nenhuma desta coisa. Pronto. E, portanto, agradeço e peço desculpa pelas faltas de treino. Adorei saber este contacto do Visualist. Vou, de certeza, porque eu nasci em Moçambique, portanto, isto tenho aqui um xalãozinho. Vou já investigar, vou já procurar, vou já querer ver. E obrigada por tudo. Também queria agradecer a DataVis. Eu acho que é uma iniciativa excelente a começarmos a levantar essa questão de português no mundo inteiro. Aí é o seu lugar, não é? Obrigado e está de parabéns. Obrigada. Gente, sem mais delongas também, agradecer. Estou muito feliz com essa parceria da DataVis Lisboa. Acho que para o próximo ano a gente pode, de repente, pensar um encontro em conjunto por mês, quem sabe, jogando aí a ideia. E foi um prazer estar com vocês e conhecer Célia, Evgeny, ainda não consegui, Evgeny, né? O seu nome ainda tem uma dificuldade. Eugênio. Mas foi um grande prazer estar com vocês. Pronto, então despeço-me de vocês. Até à próxima e continuação de bom dia, noite, tarde e boas festas para toda a gente e boas entradas. Então, estamos só nós. É tempo para announcements. Como é que costumo fazer isto em inglês, não é? Anúncios. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada por terem feito parte de todo o especial da América Latina. Foram muitos eventos. Agora que vem o Natal, a DataVis Lisboa vai fazer uma pausa, vamos descansar um bocadinho. Entretanto, sigam-nos nas nossas redes, siga toda esta gente que esteve aqui hoje nas redes deles, são pessoas incríveis com um historial incrível. E subscrevam o nosso canal, subscrevam a nossa newsletter, Pastel de Data, que também vai, ainda esta edição que está para sair agora, ainda vai fechar o especial América Latina, portanto ainda podem contar com algumas recomendações. E pronto, e fiquem atentos, porque depois da nossa pausa, de certeza que 2023 vai trazer novidades, coisas diferentes, coisas novas. E pronto, obrigada e bom Natal, boas festas, boas entradas. Até à próxima.